lá. Deixar aqui, ó, bem bacana. Aí. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse nosso encontro. Deixa eu colocar aqui. O que eu trago para nossa live de hoje, qual o tema? Só um momento, vai você aproveitando esse tempinho que eu tô aqui digitando e fixando o tema da live para você já estar por inteira aqui nesse momento comigo. Aí, agora sim. Ficou certinho. Vamos lá, sejam todos muito bem-vindos para essa nossa live de hoje. Eu trago exatamente esse tema: preguiça. Isso já é até muito, a gente já ouviu esse clichê, essa frase, esse ditado aí, né? Preguiça um pouquinho faz mal a ninguém. E eu trago exatamente esse questionamento. Será, né? Ao final da live, vai ficar, acredito, claro para você o que é realmente a preguiça, que nós vamos diferenciá-la, por exemplo, com relação a um cansaço. Preguiça é diferente de cansaço, é diferente de falta de energia. Então, ao final da live, você vai ter a clareza do que é a preguiça. A preguiça também é algo muito pessoal, ou seja, não é algo universal em questão de significado, de sensações, é muito particular de cada um. E responderei para você, né, no olhar da psicologia, a preguiça é uma doença? Ela faz bem? Realmente um pouquinho não faz mal? Ou quando é que a preguiça ela é saudável e quando ela é prejudicial? Será que é isso? Existem esses dois lados da preguiça? E, gente, quais são os sintomas que é muito associados à preguiça? E o mais que eu achei assim de tudo, que eu tô trazendo embrulhado de presente para você. A maioria das pessoas, e quando eu coloco a maioria das pessoas, eu me incluo também nessa maioria. Nossa, como é chato, como é ruim, como é difícil, como é desgastante e etc, etc. Lidar com pessoas preguiçosas. Então eu vou ensinar para você o passo a passo para você, formas de você compreender quando está aí no seu convívio, no seu dia a dia, uma pessoa em que você coloca aí com esse nome, com esse comportamento, tendo esse comportamento que é o da preguiça, preguiçoso ou preguiçosa, certo? Então vamos lá. Por onde começar? Quando falamos em preguiça, a preguiça ela pode ser passageira, ela é uma resposta natural ao cansaço,
ou ao estresse. Ela também pode ser um sinal, né, um sintoma de que há problemas aí afetivos ou de outra natureza ou de outra ordem, em vários cenários da nossa vida. Por exemplo, tem pessoas que têm preguiça, como eu coloquei há poucos minutos atrás, poucas horas atrás nos stories, tem pessoas que têm preguiça de ir para uma atividade física. Aqui eu não vou entrar em horários, de manhã, tarde, noite, não, em ir para atividade física. Mas essa mesma pessoa, ela não tem preguiça de ficar 8 horas seguidas estudando, fazendo um curso, né? Tem pessoas que têm preguiça de ouvir o outro ali, presencialmente, mas que fica horas e horas assistindo uma palestra, por exemplo, ou uma aula, ou um filme. São áreas e cenários diferentes da nossa vida, mas que tem aí algo muito comum em tudo, que é a preguiça nesses exemplos que eu dei. Então, para algumas pessoas, a preguiça, ela é um estilo de vida, ela pode também ser um estado, para outras é um estado de espírito, para outras pessoas a preguiça é tido como doença, para outros, aí não trazendo nada de discussão, é um dos 7 pecados capitais. Para algumas pessoas é uma emoção. Para outras pessoas, elas nem sabem qualificar ainda mais, né? Trazer de forma ainda mais específica o que é a preguiça. Para algumas pessoas, elas só sabem que elas têm preguiça em algumas situações, com algumas pessoas, e ponto final. E como a característica preguiça, o sintoma preguiça, ele é muito particular, ele é muito individual. O primeiro convite que eu faço aqui para você é para vocês abrir a sua mente em um caráter, de uma forma, vou trazer bem, assim mesmo, de uma forma plástica e flexível com relação à preguiça. Porque a forma como a preguiça atua em você, através dos seus comportamentos, dos seus sentimentos ou emoções ou pensamentos, pode ser diferente com uma outra pessoa, pode ser totalmente diferente com uma outra pessoa. E para isso não tem como eu colocar ali a preguiça dentro de uma caixinha, dar o nome o significado que eu dou para ela, e colocar essa caixinha em todas as pessoas que eu vejo que para mim tem ali ou estão com preguiças. Isso é muito individual. Por isso que é preciso abrir a mente para esse olhar para a preguiça, de um olhar flexível, ponderado, sem rotular já de cara, ou sem nem rotular, é muito mais compreender do que rotular ou desqualificar. E aí, existe diferença entre preguiça e cansaço? Sim. Entre preguiça não é cansaço. A preguiça não é evitação de afazeres. A preguiça não é a falta de energia para executar algum trabalho, alguma atividade. Para a gente saber o que é a preguiça, eu preciso olhar para mim e me perguntar quando, de que maneira, e em que ambientes e situações que a preguiça se apresenta em mim. Respondendo essas perguntas, você começa ali a ter um seu diagnóstico da sua preguiça, desse sintoma.
Ela também, gente, a preguiça ela pode ser um sintoma de algum distúrbio físico ou psicológico. Em geral, as pessoas que têm ali o transtorno depressivo, depressão como transtorno mesmo como doença, elas trazem várias manifestações de tristeza, de autodepreciação, e a preguiça é também um dos sintomas de pessoas que estão com depressão, depressivas, tá? Por isso que é importante você primeiro entender como que é isso em você. Você prestar atenção e notar a presença da preguiça em você, através dos seus comportamentos, através dos seus pensamentos e como que ela impacta no seu dia a dia. E aí eu trago o que eu trouxe, o título dessa live. Um pouco de preguiça não faz mal a ninguém. E pode ser que você esteja me perguntando: é verdade? É isso mesmo, Isabel? A preguiça tem um lado ok, positivo dela existir? Sim. E fica aqui comigo que já já eu vou estar te trazendo essa resposta, ok? A preguiça é uma doença? Não há ainda, até o momento presente, definições concretas, médicas ou psiquiatras, né, que classifiquem a preguiça como uma patologia, como uma doença. Ainda não há essa definição. Mas há uma informação que eu quero que vocês prestem bastante atenção no que eu vou dizer agora. Mas já foi comprovado através de estudos e através da ciência, do funcionamento da nossa mente, que os momentos de ócio, eles são muito indicados para a manutenção da nossa saúde mental. Poxa, e agora? Será que esses momentos de ócio, a preguiça entra ali? É algum momento em que eu tô com preguiça e eu não faço nada? Eu tô com preguiça? Vamos lá. A preguiça, ela é sintoma de algumas patologias, de algumas doenças. Como eu já disse, depressão. Como a depressão tem sintomas, por exemplo, de incluir a passividade, a falta de motivação, né, ao cansaço, às vezes em alguns casos, dependendo do nível dela, não achar sentido a nada, né, a vida. É importante perceber a relação que eu faço com a preguiça, seja com alguma patologia que eu tenho, ou seja, com os momentos em que eu fico ociosa ou ocioso, e esses momentos, eles são super saudáveis para manter a minha saúde mental. Então, por exemplo, quando eu amanheci o dia e tal, fui pro meu trabalho, né, e tem ali, vou trazer bem exagerado, tem ali 3 horas, 4 horas que eu tô sentado direto de frente a um computador, trabalhando, preenchendo planilhas, fazendo ali o meu trabalho. Não levantei. O máximo que eu fiz é pegar uma garrafa de água que tá aqui, beber e voltar. E tô ali 4 horas. É preciso levantar em algum momento e ficar nem que seja 5 minutinhos em algum outro espaço, se possível, ou até mesmo isso daqui, ó, fazer esse movimento, quebrar essa sintonia aqui, esse foco aqui, e fazer esse movimento aqui para eu ficar nem que seja 1, 2, 5, 10, 15, 20 minutos na ociosidade. O que é ociosidade? É ali não fazer nada. Isso não é preguiça. Isso é o momento que eu tenho de ócio,
que a minha saúde mental e física pede. Física, eu dou uma levantada, né? Eu dou uma respirada diferente. Então, respondendo, a preguiça é doença, né? Eu posso dizer o seguinte: nem todo preguiçoso está doente. Nem todo preguiçoso está doente, tá? Mas algumas pessoas, quando doentes, elas apresentam a preguiça entre os seus sintomas. Ok? Ficou claro aí? Qualquer coisa, entra aqui nos comentários, pergunte. Se não quer perguntar aqui, me chama no direct que eu respondo. Boa noite, Jaqueline. Seja bem-vinda. E então, vou repetir. Nem todo preguiçoso está doente. Mas algumas pessoas, quando estão doentes, a preguiça é um dos sintomas dessa doença. Sou do Alto Alegre do Maranhão. Uau! Que alegria, que prazer! Seja muito bem-vinda mesmo. A preguiça, ela pode ser decorrente, ela é um sintoma, na verdade, de algo que está errado com o nosso organismo. Então, quando a gente olha a preguiça como um sintoma de algo que está errado com o meu organismo, aí eu mudo o prisma e o olhar para essa preguiça. Por quê? Porque ela entra aí com uma possível causa de eu estar com alguma coisa errada a nível orgânica, tá? E quando, em geral, estamos nesse lugar da preguiça, com comportamentos preguiçosos, com pensamentos preguiçosos, tá? Nós vamos muito para alguns comportamentos, por exemplo, como a falta de motivação, né, ao sedentarismo, e esses comportamentos, eles podem nos levar à obesidade, eles podem nos levar a problemas cardíacos, né? E aí, o meu convite para essa live aqui para você, se eu puder resumir, é o seguinte: ao final dessa live, se você tiver saído da live, desse nosso bate-papo aqui, desse nosso encontro, com um novo olhar diante desse sintoma, dessa emoção que eu falo que é emoção disfarce, né? Que é a preguiça. Se você ampliou seu repertório, se você deixou de ter o olhar simplesmente para algo mal visto, já valeu muito a pena. Você já fez um avanço muito grande com relação a essa questão e esse comportamento, tá? Porque a preguiça, ela pode nos servir, gente, de estímulo à criatividade e até mesmo para aumentar a nossa eficiência. Lembra que pessoas quando estão nesse movimento da preguiça, elas estão muito ali atuando no lado direito do cérebro, o hemisfério direito, que é o hemisfério das emoções, da criatividade, da imaginação, e por isso esse lado está mais ativado, por isso que é um estímulo para a criatividade. Aonde que traz prejuízos? Quando isso se torna diário na minha vida, comportamentos preguiçosos,
quando eu entro para uma procrastinação e quando também tudo que é excesso traz prejuízos para nós. Podemos então utilizar esses momentos em que a preguiça é ok para estimular então a nossa criatividade e aumentar a nossa eficiência. Esse é um dos aspectos positivos de estarmos preguiçosos. Mas pode ser que você aí esteja me perguntando se a preguiça então é saudável, Isabela? Então é saudável ser preguiçoso? E aí eu volto, te devolvo a seguinte pergunta. Seria possível nós exercermos a preguiça plenamente? O que quer dizer isso? Você ficar à toa, sem responsabilidade, sem trabalho, sem preocupação. É possível isso? Acredito que não, né? A não ser que, aliás, tem situações que é possível, sabe por quê? Porque tem alguém que me salva nisso. Eu tenho um salvador, tá? Jaqueline, a imagem tá ruim? Então, aqui pra mim tá boa. A minha internet também. Testa aí, Jaqueline. Às vezes você sai e entra ou muda do local onde você tá, se é possível. Dá uma olhadinha no sinal da sua internet, tá? Pode ser que seja isso. Aqui tá ok a imagem. Tá nítida. E aí, gente, eu trago uma segunda pergunta. E isso para você entender mais esse comportamento, que é fato que todos nós temos. Não são todos, a maioria das pessoas tem. Para que serve a minha preguiça? E mais do que para quê? Que para esse assunto, para esse comportamento, para essa emoção, eu gosto muito de fazer a pergunta que é a mais assertiva e pontual. A quem serve a minha preguiça? Você buscando as respostas dessas perguntas aí, você vai saber se a sua preguiça naquele momento, ela está saudável ou não está saudável. Ok? Ela é uma condição, a preguiça é uma condição que está em todas as espécies animais. Ou seja, eu estou dizendo para você que é normal que sintamos preguiça. Sim. Quando ela faz uso frequente no meu dia a dia, aí ela traz prejuízos, aí ela traz ônus, tá? E então ela tem duas faces. A face que é positiva, que ela quando que ela é positiva para nós? Quando ela é necessária para a manutenção do meu corpo, pois nessa manutenção ocorre ali a reposição de forças produtivas, de energia. A preguiça, ela é um sinal também físico que o nosso corpo está dizendo alguma coisa. Ou não sei se é porque está numa carga alta de trabalho, seja psíquico, seja mental, seja físico, e que precisa repor alguma coisa, tá? E quando que ela é negativa? Quando ela faz mal ao nosso corpo. Por quê? Porque ela exatamente, gente, ela tripudia o tempo e as oportunidades de viver. Entendi. Mas, Jaqueline, a live vai estar gravada no meu feed, tá? Se você não conseguir acompanhar até o final aqui agora, online, ao vivo,
ela vai estar gravada no meu feed e quando der certo você pode ir lá e assisti-la, ok? Então, quando que ela é negativa? Quando ela faz mal ao meu corpo. Por quê, gente? Porque ela tripudia mesmo com relação no meu tempo e nas minhas oportunidades de viver, nas minhas oportunidades e experiências que a vida me traz. Porque quando estamos preguiçosos, a gente não quer, em geral, fazer nada. Nós somos capazes de recusar coisas que nós gostamos, eventos que gostamos, comida que gostamos, dependendo do nível dela. Esse é o aspecto negativo. E além dela, como que ela tripudia nosso tempo? Ela comandando, nós deixamos de otimizar o nosso tempo, nós deixamos de aproveitar inteligentemente o nosso tempo e o nosso dia a dia. A gente joga ele no lixo. É como você está passando os dias sem vivê-lo, tá? E aí, quando nós estamos com esse comportamento X, com esse comportamento preguiçoso, ela gera em nós uma certa confusão, tá? E no outro também. E aí eu começo a olhar o outro, por exemplo, quando eu vejo o outro preguiçoso, com comportamento preguiçoso, eu começo a falar que ele tá lesado, ou eu começo a falar que já estava adiando. É exatamente isso, porque nós trazemos esses significados, ou dizemos que tá vagabundando, tá na vagabundagem, que tá na moleza, tá? E isso é o que eu te falei lá no começo da live, que é o meu convite para você nesse momento. Abrir a visão para esse novo olhar para a preguiça. Tem um lado ruim? Sim. Tudo na vida tem um lado ruim, é tudo mesmo, gente. É vida, é morte, é alegria, é tristeza. Nós funcionamos nesses dois polos e eles é que nos ajudam na nossa homeostase e a estarmos vivos. Então é super ok. Então a face negativa da preguiça, eu preciso entender e fazer, sair de uma zona de conforto e ir para uma zona de esforço, que é os primeiros momentos, mas que depois isso vai tornar uma rotina, pode se tornar um prazer para mim, uma alegria, esse novo comportamento que eu coloco no lugar da preguiça. Mas ela também tem a face positiva, que é aqueles momentos em que o meu corpo está pedindo um tempo, em que o meu corpo está pedindo uma manutenção de alguma coisa dele, para repor alguma força produtiva que eu precisarei, alguma energia, certo? E então é preciso parar, né, de utilizar esses rótulos e ter um olhar mais compreensível com você para se entender e com o outro também quando ele vier com os comportamentos preguiçosos. Porque qualificarmos a preguiça com esses rótulos não é útil para nós e nem muito menos para o outro que está com esse comportamento no momento. O que nós vamos colaborar com o processo dele? O que nós vamos colaborar em dizer para ele, diante da nossa leitura e da nossa percepção, que ele está lesado, que ela está lesada, que ela está ali na moleza? Nada, é nada, tá? Então, é fato que é chato aguentar pessoas preguiçosas, suportar pessoas preguiçosas. Mas nós também, em alguns momentos, a gente entra nesse lugar. Então, a história da preguiça, ela não é de agora não, gente. Já teve época em que a preguiça não era vilã.
Vou trazer mais essa informação para abrir para você. Eu quero que você se convença que você pode ter esse novo olhar aqui também para preguiça, um olhar compreensível, não passivo, compreensível. Na época da realeza, não me pergunta, porque eu tô pelejando aqui para lembrar século, ano, não gravo isso não, gente. Mas a história eu sei, o importante é eu te contar a história. É uma história que a preguiça nem sempre ela foi vilã, teve como vilã dos comportamentos, tá? Houve uma época em que ela era como um comportamento chique. É isso mesmo, chique. Ela era muito mais importante do que o trabalho. Lá naquela época da realeza, era o seguinte, desenha essa historinha aí pra você. Toda realeza, para ser séria, tá? Ela deveria sustentar ali um ócio. Cabelo. Ela deveria sustentar um ócio e demonstrar uma certa preguiça. Por quê? Porque o trabalho era função dos escravos na época. Então, não fazer nada era sinônimo, símbolo de riqueza. E nisso era escondido um certo charme. Era chique isso, tá? Então, para vocês verem que lá naquela época, a preguiça ela já vem de muitos tempos e tempos atrás. E que lá naquela época ela era considerada chique. Ter comportamentos preguiçosos. Ter momentos de ociosidade. Então, por que que eu agora, nesse momento, se eu ainda não tenho, se o meu olhar para com a preguiça foi somente esse aqui, que só me faz protelar as coisas, procrastinar, que me traz prejuízo, que depois eu tenho que fazer, e aí eu fico no estresse, porque eu tenho que correr atrás do tempo perdido, ou porque aquela pessoa é muito chata, porque ela é preguiçosa, ela fica buscando pessoas para salvar ela fica na cacunda de alguém. Sair disso e ampliar. Trazendo aí como exemplo essa história da realeza. Mas não para você usar de forma prejudicial, que vai te trazer prejuízo, mas simplesmente para você ter um olhar mais compreensivo, para então você sair desse comportamento, se for o caso, que está te trazendo prejuízos. E aí, eu falei para você que eu vou trazer 4 dos vários sintomas que a gente pode compreender a preguiça. Eu vou trazer 4 para vocês hoje. O primeiro sintoma, ele é referente à inversão de valores. O que quer dizer? É aquelas pessoas que se atêm, não se atêm a nada. A preguiça está aí com esse sintoma. Elas perdem a razão, elas não encontram motivos ou motivação para sustentar ali uma simples rotina do dia a dia, né? É aquelas pessoas que de repente vêm com as seguintes falas, gente, para você ir se percebendo, ou não, tá? Em quais sintomas, ou em qual sintoma mais você atua e tem no seu dia a dia. É aquelas pessoas que geralmente vêm com as seguintes frases. Lavar as mãos, pra quê? Tomar banho, isso é coisa cultural. Não quero sair hoje porque dá muito trabalho eu ter que sair, depois ter que voltar. Isso tudo é dentro desse sintoma onde a preguiça se dá numa inversão de valores. É de coisas simples, básicas do dia a dia. Por exemplo, pentear cabelo pra quê?
trabalhar, eu ganho só isso. Percebe que é visível aí o comportamento preguiçoso, na falta de perspectiva com o trabalho e de crescimento também profissional e pessoal. Ok? Até aí? O segundo sintoma da preguiça, aí eu vou trazer as palavras de um professor de teologia, que é o Mazzarolo, que ele traz o seguinte, e eu vou ler para ler exatamente as palavras dele, tá? Dentro dos estudos. Ele é um professor lá da PUC do Rio. Ele traz o seguinte: o preguiçoso não é solidário nem construtivo. Não é outra coisa senão um parasita que espera que os outros façam as coisas por ele. A preguiça é considerada um pecado porque é a negação do próprio desenvolvimento da pessoa. Isso no olhar desse professor, tá? Esse segundo sintoma aí da preguiça que pode ser compreendido sob esse olhar desse professor. E aqui entra muito o que eu falei no começo. Existem pessoas que quando estão no comportamento preguiçoso, tá? Elas buscam muito pessoas para salvarem ela. Então é aquela, por exemplo, que está ali no trabalho e que entrega para colega do lado ali que trabalha junto com ela, ai, faz isso daqui porque eu tô cheia de coisa aqui, faz isso daqui para mim. Ela sempre busca um salvador, tá? E muito provável que ela fica ali vítima. O terceiro sintoma da preguiça. Agora eu trago um psiquiatra da USP, que é o Fragas Júnior. O que ele traz? Que a preguiça, ela pode ser considerada ainda uma doença. Ela pode se manifestar no nível cognitivo, motor ou afetivo. Que é comum ouvir que uma pessoa nessas condições, com comportamentos preguiçosos, não se ajuda, ela não vai atrás do que ela precisa. Ela busca realmente que o outro faça por ela. E em geral, as escolhas dela são escolhas muito que fogem do próprio controle dela. Ela coloca isso como se ela não conseguisse fazer, não é conseguisse fazer escolhas, não. Ela entra muito no nível de incapacidade, impotência e sempre demanda para o outro as escolhas que ela é que tem que fazer. E o quarto sintoma é aquele, gente, onde a preguiça não nos deixa sair da cama para nada. É aquele em que, seja para ir numa academia, seja para ir para uma festa com os amigos, seja para ir pedir uma comida para um almoço, esse é o quarto sintoma. E aí eu trago algumas sugestões de como você pode olhar para essa preguiça com esse novo olhar, ampliar esse seu repertório, trazer mais um olhar diferente além do que você já tinha, tá? E um olhar que eu sugiro, um olhar compreensivo, amoroso com você, sem estar passivo, sem entregar a ela o comando, as rédeas da sua vida, tá? Primeiro, para vencer quadros, né, mais leves
mas que estão aí leves mesmo, sugiro você buscar uma psicoterapia aliada ali a uma atividade física, que é uma alternativa para esse tratamento e ir fazendo essa virada, essa mudança de sair da preguiça e vir para esse outro lugar aqui, que é o que você que vai determinar o nome desse outro lugar. Por exemplo, realização, movimento, o fazer, o agir, atitude. Você é que vai determinar esse nome desse outro lugar. Por que, por exemplo, o exercício físico, ele é importante, ele ajuda nessa virada, né? Porque ele libera as endorfinas que atuam aqui no nosso sistema nervoso central, causando sensação de bem-estar e melhora pra caramba o nosso humor. E aí, além disso, eu olho pra mim, eu tenho uma melhor olhar para o meu físico, para a minha aparência física. Aí eu tô ali aumentando a minha e energizando a minha autoestima. E isso ajuda na minha disposição e no meu ânimo. Se ajuda na minha disposição, no meu ânimo e mais nesses outros aspectos que eu acabei de citar, é fato que não tem lugar para preguiça chegar. Porque eu estou em outra energia, eu estou em outro lugar, eu estou vibrando outra coisa. Em alguns casos mais graves em que ela é sintoma, porque ela é a causa, ou eu estou com uma doença e o sintoma dessa doença, um dos sintomas é a preguiça, aí eu sugiro você buscar ajuda médica ou psiquiatra, porque é muito provável que nesses casos será necessário uma medicação, tá? Que são os antidepressivos e tudo mais. Uma outra forma, antes de você julgar qualquer pessoa que, por exemplo, passa dias deitado no sofá, antes de julgar isso, antes de julgar essa pessoa, chega nessa pessoa e pede para ela procurar, sugira para ela procurar uma ajuda médica, porque pode ser que aquela preguiça seja muito mais do que um simples malandragem, vagabundagem, leseira, de repente o nome que você der aí, tá? Outra estratégia. Quando eu lido com pessoas que estão ali ao meu lado e são preguiçosas, né? Eu sentir ali por algum, né? Eu olhar e enxergar essa pessoa, não o significado que eu tô dando, as minhas crenças, os meus pensamentos, os meus rótulos. Enxergar ali naquela pessoa, nem que seja 0,0001% de ânimo. Olhando também para as frustrações dela, para coisas que eu sei da história dela que não deram certo, que houve frustração, que houve uma perspectiva e não deu certo. Trazendo para essa pessoa o lado animado dela, perguntando se ela precisa de você alguma coisa que é possível você fazer. Acreditar que essa pessoa ela tem a potência de realização e de virar esse quadro, essa condição dela, né? De que vai dar certo. Trazer ali, pelo menos na postura de uma soma de esperança, diante, de repente, de um momento em que aquela pessoa está vivendo, de um sentimento de vazio da vida. Isso também é uma excelente estratégia. E com tudo isso, o que eu quero estar dizendo? Que a preguiça ela é muito mais do que uma verdade e que ela
pode ser um indicativo, gente, de várias coisas, igual eu já acabei de falar desde o começo da live que eu tô trazendo, né? E aí, como então compreender? Isabela, você me colocou, você me fez esse convite para ter um olhar diferente, compreensivo para a minha preguiça e para as pessoas que eu percebo que tem alguns momentos ali, tem comportamentos preguiçosos. Como então compreender o preguiçoso? Vou te dar agora uma sugestão de passo a passo. Primeiro, busque focar nas coisas que dão prazer a essa pessoa. Isso a você também, tá? Se você estiver compreendendo a sua preguiça, você como agente do comportamento preguiçoso, ou se você quer compreender aquela pessoa ali que é para você ter um comportamento, está com um comportamento preguiçoso. Busque, então, focar nas coisas que dão prazer a essa pessoa. Comente positivamente as coisas positivas que ela faz. Permita que essa outra pessoa, ou que você fale para alguém das realizações que você já teve na vida, dos momentos em que você foi produtivo e teve resultados bacanas diante desse movimento de produção. Chame os seus amigos ou chame os amigos da outra pessoa, por exemplo, a sua casa, para conversar com eles, para ver se o que eles estão fazendo para apoiar essa pessoa que está tendo esse X de comportamento preguiçoso. Troca ideias, sugira ideias produtivas sobre isso, tá? Seja positivo ou positiva diante dessas situações, né? E é muito acreditar e apostar que aquela pessoa ela consegue realizar coisas maiores. Ela consegue deixar a preguiça de lado e levantar da cama para ir fazer uma atividade física, ok? Permita. Se for você olhando a sua preguiça aí, o seu comportamento preguiçoso, fale sobre o que você espera da vida com alguém ou até mesmo com você. Um diálogo interno de você para você, sobre o que você espera da vida, do que pode acontecer num futuro próximo de positivo, metas, sonhos, vontades, desejos de realização. E permita você acreditar nessa força interna. Quando eu acredito na minha força interna, eu me sinto mais forte. Isso é fato, tá? Vamos supor que essa pessoa que está com um comportamento aí preguiçoso, ela tá ligada a algum consumo de droga, né? Fala abertamente com essa pessoa sobre esse assunto, proponha, em vez de ficar ali, né, chicoteando você ou a pessoa, proponha para ela alguns caminhos de tratamento, algumas opções, algumas soluções. Propor, não é mandar a pessoa fazer, é propor, sugerir. Acredite no seu processo de crescimento e de maturação da vida. Acredite no processo do outro, de crescimento do outro e de maturação do outro diante da vida. E para isso é preciso eu ir caminhando, lapidando otimizando e vivendo entre o tempo em coisas que, independente se eu posso ou não fazer, se eu quero ou não fazer, se é a preguiça que está aqui ou não, eu acreditando no meu nível de capacidade, eu acreditando que realmente eu posso crescer, eu posso mudar, eu posso melhorar, eu posso amadurecer, eu posso fazer coisas que me farão chegar aonde eu quero chegar. Tá fazendo sentido aí para você
Fez sentido? Há algo que você queira perguntar ou compartilhar aqui comigo? Utilize esse espaço aí do comentário que é todo seu. Utilize-me aqui dos meus, né? Deixe-me servir além aí do que eu tô trazendo, algo que você necessita para esse momento. E se você está assistindo a live gravada e te veio algum insight, alguma pergunta, alguma dúvida, pode me chamar no direct que eu correspondo, que eu respondo e continuo essa conversa sobre esse tema com você no que for necessário. Coloque aí pra mim se fez sentido, como é que tá isso aí pra você. Se para você conseguiu ter mais clareza sobre esse comportamento, essa condição de ter um comportamento preguiçoso em algumas situações específicas da sua vida, dos cenários da sua vida, no seu dia a dia, como que ficou para você quando eu trago o passo a passo de como compreender o preguiçoso. Boa noite, irmã. Seja bem-vinda. Me contem aí. Algo que vocês queiram estar perguntando. Se por agora não te der, mas depois. Mexi aqui, mexeu. Opa. Mexeu. Vera, total clareza de vários comportamentos. Muito bom, bacana. Satisfeitíssima, sinto eu então, Vera. E muito desses comportamentos que a preguiça tá aí, qual deles, né? Vou te levar mais um pouco aí. Qual deles a preguiça é positiva, é saudável? Mantém, não tem problema nenhum. Deixe falar, tem até uma música assim, né? Deixe pra lá, deixe falar o que é que tem, sim. Mas desses outros que a preguiça, esse comportamento preguiçoso, ele tá te trazendo prejuízos, ele tá sendo negativo, né? O que eu preciso para virar essa chavinha? Né? Pensem aí que a preguiça, dentro da linha que eu trabalho, e isso é um método da análise transacional, AT, ela é uma emoção disfarce, tá? O que é emoção disfarce? É o autor que trouxe esse conceito de emoção autêntica e emoção disfarce. Ele traz o seguinte, Bernie, que nós temos 5 emoções autênticas: amor, alegria, raiva, tristeza e medo. O que não tá nessas 5 emoções autênticas, o que tá fora aqui, tudo é emoção disfarce. E por que às vezes nós utilizamos emoção disfarce no nosso dia a dia? Por que às vezes uma pessoa vira ou eu viro e falo assim, nossa, eu tô decepcionado, em vez de falar que eu tô triste ou que eu tô com raiva? Em vez de falar da emoção autêntica, muito provável porque lá na minha infância ou não me foi permitido sentir ou expressar ou sentir e expressar alguma emoção autêntica, e aí, como nós precisávamos lá, a gente foi para disfarce, porque isso é questão de sobrevivência. Mas que hoje você não precisa mais da disfarce, porque ela foi útil para você lá. Hoje você já consegue trazer a emoção autêntica. E qual que é a minha proposta, né? Eu trazendo aqui, pegando o comentário que a Vera compartilhou conosco, levando um pouquinho então mais a mais, entregando a mais ao que eu propus aqui na live. E que eu gosto mesmo de fazer isso. Preguiça, então, não tá aqui. Aqui não tem preguiça nessas 5 emoções autênticas. Preguiça, então, é uma emoção disfarce. É uma máscara que nós utilizamos. Por quê? Aí a pergunta é,
diante desse comportamento tal em que eu tive um comportamento preguiçoso, a preguiça aqui atuando, qual é a emoção autêntica que está por detrás dessa preguiça? Amor, alegria, raiva, tristeza ou medo? Quando você encontra essa resposta, você já está em contato com a emoção autêntica dessa preguiça. Vamos supor que eu estou num processo de crescer de ter um aumento salarial, de uma promoção profissional na minha área de trabalho. Eu vou pegar um cargo ali de liderança. E aí, já fui avisada e estou ali organizando e preparando para eu assumir esse lugar. E de repente, me vem alguns comportamentos de que, por exemplo, se eu tenho que assistir tal e tal aulas que eu preciso para eu já entrar nesse novo cargo aí, eu preciso desses conhecimentos prévios. E aí eu tô aqui assistindo a aula e tá assim, nossa, que preguiça, meu Deus. Não vai acabar isso não, hein? Nossa senhora, até preguiça. Eu quero cargo e me vem esse comportamento preguiçoso. Aí eu levanto, eu mexo no celular, eu mudo de foco, e depois eu volto de novo e fico nisso, tá? Aí nesse momento eu posso perguntar, acabei de ver aqui que eu tô com um comportamento preguiçoso e que ele não tá saudável, ele vai me trazer prejuízo. Porque se eu não tiver esses conhecimentos prévios, isso pode me atrapalhar nesse novo cargo que eu vou assumir. Então, qual é a emoção autêntica que tá por detrás dessa preguiça aqui agora? Amor, alegria, raiva, tristeza ou medo? E aí me vem assim, medo. Agora eu tô entendendo. Medo de quê, hein? Medo dessa experiência nova, porque eu nunca tive encargo nenhum na minha área profissional, no cargo de liderança. E esse medo tá fazendo, comandando a mim e trazendo esse comportamento preguiçoso. Então agora eu já entendi. Quando eu entendo qual que é a emoção autêntica que tá por detrás da disfarce, eu conecto a ela, isso faz sentido para mim, aí sim, eu vou lá pro outro lado, que é uma das lives que eu já fiz sobre como lidar, o que eu faço com essas emoções autênticas. Eu não posso guardar dentro de mim, senão eu vou ter doenças no corpo, inclusive o amor e a alegria. É medo disso? Tá. Para o medo, a Vera aqui colocando medo, para o medo, qual é o destino que eu dou para ele? Enfrentamento. Enfrentamento de então desbravando tudo? Não. Racionalizar esse medo. Então eu pegando lá de novo o meu exemplo. Isabela, faz sentido você realmente estar com medo, porque é uma experiência nova. Mas pensa na sua área profissional. Vamos lá na área profissional. O que você fez hoje, independente do cargo, você deu conta? Você teve resultados muito mais positivos ou negativos? Não, eu dei conta, tanto é que eu estou tendo uma promoção. Isso é o reconhecimento do profissional qualificado que eu sou. E teve muito mais aspectos positivos do que negativos na minha área profissional. Beleza. Então vamos sair da área profissional, Isabel. Vai lá para o seu dia a dia. Quais situações que você já sentiu medo porque eram novas e que você escolheu agir, escolheu ir para ação diante dessa situação, porque não te traria nenhum risco à sua sobrevivência e que deu certo. Você não deixou o medo comandar. Nossa, teve essa situação aqui que eu fui mãe sem ter ideia nenhuma, primeira experiência, aceitei ser mãe e olha que lindo que são meus filhos, dei conta da maternidade da melhor forma que eu pude. Primeira vez que eu fui, por exemplo, viajar sozinha de avião, tive medo.
Isso é o enfrentamento, é eu racionalizar esse medo. Porque se eu não racionalizo, ele faz isso comigo. Ele me engole, ele comanda. E ele fica muito, muito maior do que realmente ele está dentro de mim. Pronto. Driblei a preguiça que era prejudicial e fui para ação, fui para atitude, fui para o movimento, fui para o fazer. Saí dessa zona de conforto, que eu já sei todas as respostas, os resultados e o que pode me acontecer, e fui para essa. Mas bancando no adulto, entendendo esse medo, acolhendo ele, deixando ele o tamanho que ele não comanda e trazendo dele a minha força para enfrentar a situação. Ok? Fez sentido para você? Alguma pergunta? Algo a mais? E é assim, gente, né? Com esse olhar compreensivo diante da minha preguiça, dos meus comportamentos preguiçosos, eu consigo ter também um olhar para o outro, que ali eu vejo que para mim tem um comportamento, está com um comportamento preguiçoso. Um olhar compreensível, não passivo, de multa, não, compreensível. Fechou? Beijo, minha amiga, grata pela sua presença. Saudades, viu? E para você, se ainda tiver algo que você queira perguntar e que veio aí, me chame nos comentários. A live vai estar gravada e salva aqui no feed do meu Insta. Entre nos comentários, entra no direct e a gente continua essa conversa se for necessário. Parabéns por você ter estado aqui durante quase já passamos de 1 hora de live, né? Para você descer um degrau a mais ainda do seu ser humano, de você quanto pessoa, para aprender a lidar com as situações do dia a dia, principalmente quando vem comportamentos preguiçosos. Você é preguiçosa? Não. Você é preguiçoso? Não. Você está com comportamento preguiçoso. Fechou? Ótimo descanso de quinta-feira e continue comigo aqui na live ou aqui no feed, nos stories. Grata e um beijo.